Como utilizar a ferramenta Propriedades da camada? Utilize essa ferramenta para definir o comportamento de cada camada em particular. Uma das principais funções dessa ferramenta é definir o comportamento da cor que está simulada sobre a foto, tais como definir a cobertura quando estiver no modo cores suaves, definir sombra, escuridão, luminosidade, intensidade e equilíbrio da cor quando estiver no modo de cores vívidas. Isto é de fundamental importância para que se possa melhorar o aspecto e a fidelidade da cor que está sendo simulada. Nós temos na primeira opção das propriedades da camada a opção vincular. Esta opção deve ser utilizada quando você deseja que o comportamento de duas camadas seja igual. Por exemplo, eu quero que a camada teto seja vinculada à camada parede. Eu clico na camada teto e vinculo a camada parede. Desta forma, as duas camadas estão vinculadas, ou seja, a partir do momento que eu pintar uma das camadas, as duas vão ser pintadas juntamente. Essa é uma ferramenta importante quando você deseja fazer camadas que estejam próximas uma da outra, justamente para não dar problemas com distorção de cores. Por exemplo, vamos desvincular novamente e vamos novamente pintar na cor branca a parede. Temos aí novamente as camadas desvinculadas. Agora eu quero pintar o rodapé também de branco e a parede também está pintada com a cor branca. Perceba o que vai acontecer. Neste caso, você pode perceber que a cor do rodapé está bem mais branca do que a da parede. Isso acontece porque existe uma distribuição de tonalidades de cores para que as cores fiquem com aspectos reais. Por exemplo, nesta parte da parede temos incidência de luz e nessa parte da parede temos incidência de sombras. E é isso que torna essa diferença de cores entre um ponto da camada selecionada e outro ponto. No caso do rodapé, não há incidência de sombra e luminosidade, por isso que a cor é uniforme. E ficou diferente da camada parede. Caso eu quisesse que a camada rodapé tivesse exatamente a mesma cor e o comportamento da camada parede, eu iria vincular o rodapé à camada parede. Dessa forma. Agora, eu não tenho mais distinção de onde começa a parede e onde começa o rodapé. Esses casos são utilizados para quando você quiser dar sugestões de cores para um cliente, prevendo que em uma simulação o rodapé deverá estar pintado e na outra simulação não deverá. Por exemplo, vamos clonar esse esquema. E nesse esquema 3, que está clonado do esquema 2, nós vamos definir que o rodapé não tem vínculo com a parede. E nesse caso, nós vamos pintar ele na cor azul. Perceba que agora, no esquema 2, o rodapé tem a mesma cor da parede e o esquema 3 tem um rodapé de cor diferente. Nesses casos, é bem interessante que se utilize a opção vincular que está disponível nas propriedades da camada. Posso citar também como exemplo, se caso este esquema de cores tivesse a necessidade de ter a parede e também o teto na mesma cor. Então eu poderia aqui vincular também o teto à parede. Neste caso, as três camadas estão se comportando de forma idêntica. Quando eu pintar uma, todas são pintadas juntamente. No caso do esquema 3, cada camada está se comportando de uma forma diferente. Vamos desvincular novamente o teto, o rodapé. E agora sim, você percebe que não existe mais vínculos. Dessa forma, eu tenho condições de pintar novamente cada camada com a sua cor. Aí está. Um pouco mais abaixo, eu tenho a opção Ajustes e Ignorar. Se eu selecionar essa opção de Manter, eu vou na camada parede e vou ajustar a sombra para menos sombra. Perceba como está clareando a parede. Então, eu estou aí com 20% de sombra. Se eu optar por manter ajustes, quando eu trocar a cor, essa cor que foi informada, também a nova camada, terá sombra de 20%. Dessa forma, quando você optar por manter ajustes, todos os ajustes que foram feitos naquela cor são mantidos quando você trocar a cor.
Caso você desmarque a opção manter e ignore os ajustes, quando você colocar uma nova cor, essa nova cor vai novamente adotar os padrões de ajustes do sistema. Por exemplo, se eu jogar novamente a cor branca, a distribuição de sombras e luz vão ser reguladas novamente pelo sistema, justamente porque os ajustes estão sendo ignorados. Na próxima opção, nós temos a opção visível. Por exemplo, se eu não quero que a cor da camada de detalhe esteja visível, eu coloco o visível como não. E dessa forma, eu tenho condições de visualizar a estrutura da obra se eu tiver que fazer algum ajuste e, novamente, posso tornar ela visível. Na próxima opção, eu tenho a opção protegida. Se eu fizer algum tipo de mudança sobre a camada de detalhe, ele vai aceitar qualquer tipo de mudança. Posso apagar, posso mudar a cor e assim por diante. Caso eu deseje que esta camada seja protegida contra alterações, eu protejo esta camada e desta forma o sistema não deixa mais que eu faça alterações sobre essa camada. Qualquer coisa que eu tente fazer, o sistema vai me avisar e vai impedir que eu faça essas alterações. Vamos desproteger. Com relação ao modo, nós temos o modo cores vívidas e o modo cores suaves. Cores vívidas é sempre o modo mais indicado. É o modo que traz mais realismo e mais fidelidade para as cores que são simuladas. As cores suaves devem ser utilizadas quando você tiver muitos problemas com a estrutura, como manchas, rachaduras que não podem ser consertadas pelo editor de fotos do sistema, e dessa forma você pode utilizar as cores suaves para que o que esteja atrás da cor seja menos visível. Só que esse modo torna a simulação um pouco mais artificial. Por isso, se sugere que sempre se utilize cores vívidas, pelo menos sempre que possível. Dessa forma, quando você fizer a comparação de cores, você vai perceber que as cores são bem fiéis ao leque digital. As únicas diferenças que aparecem são estruturais, ou seja, são as características da obra que está sendo simulado, tais como sombras, como iluminação. Por isso que a simulação fica num aspecto bem realista. No próximo passo, nós temos a opção Color Pro. A opção Color Pro, quando estiver ativada, evita que as cores antigas que estejam no fundo influenciem no tom das cores que sejam simuladas. Recomenda-se que sempre se mantenha a opção Color Pro ativada. Caso você desative, existe a possibilidade das cores que estiverem no fundo influenciarem no tom da cor que você está simulando. No item sombra, você pode definir qual a quantidade de sombras que devem estar incidindo sobre as cores. Um caso típico é o caso da parede. Existe iluminação sobre esta parte da parede e sombra sobre essa parte. Nesse caso, o branco mais puro está presente onde está mais iluminada a parede. Vamos fazer uma verificação. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a lupa, pressionar a tecla Ctrl e vamos arrastar até a camada parede. Perceba a diferença que existe entre o branco que está no leque e o branco que está na parede. Se eu movimentar para a área que está iluminada, perceba que o branco está presente nesta parte, justamente para poder projetar sombra para esta parte. Caso eu queira que a cor que está simulada tenha mais influência sobre a parte que está simulada, por exemplo, que não levem tanto em consideração as sombras, você pode clicar na opção sombra e fazer a diminuição dessas sombras. Perceba que agora a parte simulada com a cor branca vai ficar mais branca, ou seja, com menos incidência de sombras. Se eu fizer uma verificação agora, você vai perceber que agora o branco já está bem mais presente nesta parede. Eu não posso retirar totalmente as sombras, porque isso iria afetar a estrutura do ambiente. Vamos a um exemplo. Eu vou retirar totalmente as sombras. Agora eu tenho o branco exatamente presente em todas as partes da parede. Só que eu acabei deixando uma simulação muito artificial. E numa pintura real, quando for observada, existem diferenças de tonalidade também, onde você tem incidência de luz e sombra. E é isso que torna a simulação tão realista. Você tem que manter o equilíbrio
entre luz e sombras de uma forma que o aspecto da simulação fique o mais real possível. Nas opções seguintes, eu tenho a possibilidade de regular a escuridão, a luminosidade, a intensidade e equilíbrio da cor da mesma forma que eu equilibro as sombras. Deve ser levado em consideração principalmente luminosidade e sombra. Por exemplo, eu retirei as sombras dessa parte branca, mas eu quero colocar um pouco mais de luminosidade. Então eu venho e aplico luz no ambiente. A luminosidade ajuda para que eu não perca tanto o aspecto natural da parede que eu simulei. Dessa forma eu consegui trazer o branco de uma forma bem mais intensa e ainda não perdi essa incidência de sombra e consegui manter a característica da obra e também deixar o branco o mais presente possível nessa parede que está simulada. Isso poderia ser com qualquer cor, mas a cor branca é a mais difícil de ser simulada em qualquer situação. Mas existem regulagens para que você diminua bastante esse tipo de problema. Na opção personalizar cor, você deve utilizar sempre que você tenha diferença de tonalidades. Por exemplo, dependendo do monitor de vídeo que você está trabalhando, ou até da iluminação do ambiente, da impressão que você fizer aí numa impressora com resolução fotográfica, por exemplo, pode ser que exista a necessidade de você fazer algum tipo de acerto nessa cor. Por exemplo, no teto, você percebe que, se você comparar com o seu leque, esse azul é um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Não tem como você acertar essa cor mexendo nesses efeitos. Então você vai pelo modo avançado e dessa forma você tem condições, por exemplo, de escurecer ou de clarear mais esse azul e também de fazer outros ajustes. Dessa forma você pode acertar o tom da cor exatamente como você está vendo no seu leque e em seguida observe que eu vou confirmar e o tom do teto vai ficar num tom mais escuro. Dessa forma, eu tenho como comparar com o meu leque para ver se a cor está equivalente ao que eu estou simulando. Então, com isso, nós conhecemos a ferramenta Propriedades da Camada.